Sou sempre indagado. Newton, por que você se tornou ateu? O que lhe motivou a abandonar a fé cristã? Você que até mesmo foi um pastor pentecostal, um cristão fervoroso. Embelezar o exterior. Jesus olhando para os fariseus, e os fariseus demonstravam uma santidade exterior. Jesus olha para ele e diz: isso aí é santidade exterior, é como isso é tudo caiado, por fora é tudo embelezado, é bonitinho, todo preparadinho, mas por dentro é cheio de imundícia, cheio de porcaria, fala mal de irmão, desforma, cobiça, mente, está na igreja do pecado, Jesus. Galera, estamos aqui para mais um vídeo e contamos com seu like e compartilhamento. Eu quero ser conciso em minha abordagem, contudo, pretendo falar sobre 3 coisas que foram cruciais para que eu perdesse a fé e migrasse da crença à descrença. Em primeiro lugar, o conhecimento. De modo que, desde cedo, eu sempre tive uma grande aptidão para a leitura. De modo que, aos 7 anos de idade, eu li o meu primeiro livro, que foi a biografia de Carol Wojtyla. Isto é, a biografia do Papa João Paulo II. Sendo assim, a cultura através dos livros, do cinema e às vezes do teatro me levaram ao agnosticismo, assim como relato no vídeo, porque fui uma criança agnóstica. Você pode acompanhar este vídeo clicando aqui no card acima ou no link que deixarei nas descrições. Sendo que o meu encontro com a teologia foi com certeza o primeiro passo para o meu ateísmo. Lembro-me que ao ingressar em um certo curso teológico no ano de 2005, um pastor me disse: filho, você se tornará um ateu. A profecia se cumpriu. Mas o que é teologia? Teoricamente, segundo o seu conceito etimológico, teologia vem do grego theos, Deus, logia, estudo, isto é, teologia quer dizer o estudo de Deus, ou o estudo sobre Deus. Agora eu pergunto a vocês, meus amigos, como seria possível estudar um ser abstrato, metafísico, imaginário? No mínimo, podemos estudar as crenças dos homens e os deuses que os homens criaram, assim como disse o grande Nietzsche, que o homem, em seu orgulho, criou deuses à sua imagem, à sua semelhança os criou. Na prática, a teologia é a ciência que visa dar recursos ao indivíduo para defender a sua fé ou as mentiras de sua religião. Cobre-me um vídeo sobre as diferenças entre teologia sistemática e teologia liberal. No seminário, 2 coisas foram importantíssimas para balançar a minha fé. Em primeiro, fui convidado a fazer um trabalho sobre um livro de um ex-ateu. Se é que existe ex-ateu. Acho impossível. Neste livro, que recebeu o título em português As Evidências da Ressurreição, o autor Josh McDowell tenta de forma frustrante mostrar as evidências científicas
acerca da ressurreição de Cristo. A cada momento que eu ia lendo este livro para fazer o meu trabalho teológico, a minha cuca ia... Uma segunda coisa que balançou a minha fé, estando eu ainda fazendo aquele seminário teológico, foi quando o professor de hermenêutica, com a classe reunida, disse o seguinte: filhos, não existem mais originais da Bíblia. E agora? E ele continuou: o que existem são cópias e mais cópias e mais cópias, adulteradas e modificadas. Então questionamos o professor e perguntamos: professor, como podemos embasar os nossos estudos, os nossos ensinamentos, os nossos princípios dogmáticos em algo que não é original e ainda está adulterado? Ele respondeu: filhos, o justo viverá pela fé. O advento da internet me deu a possibilidade de conhecer coisas novas e intrigantes acerca da fé cristã. Sendo assim, em 2009, comecei a acompanhar os vídeos do Caio Fábio. E olha que os ensinamentos do Caio Fábio também foram determinantes para o meu ateísmo. Depois comecei a acompanhar os vídeos do Fábio Sabino, que hoje é meu amigo, mas naquela época eu sentava o pau nele, cara, herege, filho do diabo. Mas depois tive até a oportunidade de participar de alguns hangouts com o grande Fábio Sabino. Professor Fábio Sabino, existe uma grande expectação concernente ao arrebatamento da igreja, e como nós falamos aqui em nossa primeira fala, alguns grupos teológicos vêm estudando ao decorrer destes 2000 anos de cristianismo, concernente a este arrebatamento, né? Algumas pessoas sugeriram até mesmo que Jesus já está muito próximo de voltar, porque os sinais dos tempos têm se cumprido, baseando-se no sermão escatológico de Mateus, capítulo 24, e em outros textos bíblicos onde o arrebatamento da igreja é relatado. Baseando-se em toda essa expectação, em todo esse momento escatológico que vivemos, o Senhor disse em sua primeira fala que, digamos, eu vou parafrasear, que o Senhor não falou assim, mas o Senhor disse em sua primeira fala que este arrebatamento seria mais ou menos uma fábula, ou que este arrebatamento não é literal, como os cristãos têm esperado desde os tempos mais remotos, primitivos da igreja. Eu queria que o senhor fundamentasse isso, por favor. Ok, vamos lá. Eu só vou cortar a minha imagem aqui, porque a minha conexão ela é lenta, e se eu deixar com a minha imagem, o áudio vai chegar picotado. E vocês vão reparar, e realmente o áudio vai chegar picotado e não dá para vocês me ouvirem. Então, no ato qual eu estiver falando, eu corto a minha imagem justamente para o áudio ser um pouco mais nítido. Veja bem, a questão do arrebatamento é uma esperança já muito antiga. Primeiro que, de forma clara, quem escreveu até o vocábulo arrebatamento foi Paulo, o escritor, atribuindo uma carta para a igreja de Corinto e para a igreja de Tessalônica. É uma esperança que ele acaba colocando para a igreja de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é uma das cartas o qual ele detalha sobre isso, depois eu pego lá de Corinto. Aí agora vem a pergunta: qual a razão de eu não incorporar esse arrebatamento como uma verdade? Primeiro, que o contexto do capítulo de Tessalonicenses, capítulo 4, é um contexto de uma mensagem de esperança para as pessoas que estavam ouvindo menções que esse arrebatamento já tinha acontecido. E Paulo começa a descrever o porquê ainda não houvera esse arrebatamento, que algumas coisas deveriam acontecer. E o próprio Paulo, no versículo de número 16, ele coloca algumas questões, 1 Tessalonicenses 4,16, dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo,
E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, essa crença, Paulo tinha essa esperança, ele tinha que embutir essa esperança para o povo. Apesar que nós sabemos que isso não aconteceu nem com o povo de Tessalônica, e muito menos com Paulo. Um abraço para meu amigo Kleber Campanella, professor Kleber, malhado, e naquele tempo ele já era ateu, e a gente debatia muito no YouTube. Grande ser humano aí, ó, Clebão, um abraço, nego. Logo aprendi as faças do dízimo, do templo, hierarquia eclesiástica, e a cada estudo a minha fé ia desfalecendo. E logo cheguei à conclusão de que eu era um prisioneiro de um sistema religioso cristão que tem como base principal a mentira. No entanto, quando comecei a estudar, a dissecar de forma mais contundente o personagem central do cristianismo, aquele que é cultuado como Deus por aproximadamente 1/3 da população mundial, o principal Deus do Ocidente, isto é, Jesus Cristo. Foi a partir de então que o meu ceticismo começou a aflorar de vez. Primeiro descobri que a trindade cristã não passa de uma cópia oriunda de religiões pré-cristãs, como também que praticamente toda religião tem a sua trindade exclusiva e que foi no Concílio de Constantinopla, no ano de 381, no tempo do imperador Teodósio I, que surgiu a tal trindade cristã. Descobri também que o Concílio de Nicéia, realizado no ano de 325, sob a liderança do imperador Constantino, determinou a divindade de Jesus, a data para a celebração da Páscoa cristã, os livros que compõem a Bíblia Sagrada. E a minha fé a cada dia ia por água abaixo. Enfim, as minhas bases cristãs foram destruídas pelo conhecimento. Quem assistiu o primeiro vídeo sabe que o estopim que me conduziu ao ateísmo foi a busca exacerbada pelo conhecimento. Entretanto, outros dois fatores também foram cruciais para que eu abandonasse completamente todo o sistema de crenças, seja em deuses, em religiões ou até mesmo em um mundo espiritual. Sendo assim, se o conhecimento, assim como destaquei no vídeo anterior, foi a pedra fundamental para o meu ateísmo, em segundo lugar, com certeza, o meu ateísmo caracterizou-se a partir do momento que eu também não tive as comprovações científicas, ou seja, a falta de evidências que comprovassem o que está escrito na Bíblia. Por exemplo, um dia questionei, cadê os milagres que aparecem de forma tão abundante nas páginas da Bíblia? Então comecei a procurar tais milagres e não encontrei. Lembro-me que antes da destruição da antiga Fonte Nova, havia um ginásio de esportes anexo ao estádio chamado de Balbininho, e eram comuns as vigílias pentecostais naquele ginásio. E muitos pentecostais se aglomeravam naquele ginásio
para as vigílias, incluindo eu. E aqueles eventos eram realizados sempre nas madrugadas de sábado para domingo. Pastores, pregadores renomados eram contratados para animar o público, entre eles Marco Feliciano, Abílio Santana, Josué Brandão. E acontecia naquele lugar muita histeria coletiva, as pessoas pulavam, dançavam, falavam em línguas estranhas, os pregadores gritavam ao microfone, sempre com a estratégia do fundo musical bem dramático para tocar e promover um clímax emotivo, uma histeria coletiva naquele ambiente. Uns ali estavam à procura de um milagre, de uma porta de emprego aberta, cura, uma libertação, orar por um familiar para livrá-lo do crime, para livrá-lo de algum vício. E outros iam somente para conversar, e até mesmo aqueles que iam para namorar atrás do ginásio. Então acontecia as pregações, os gritos, aquela euforia toda, a histeria coletiva, e muitos deficientes físicos em cadeiras de rodas ficavam sobre aquele púlpito próximo dos cantores e dos pregadores. Eu via os deficientes dando oferta. Tinha também surdo, tinha cego dando oferta, dando dízimo. Mas eles nunca eram curados. Aí eu perguntava: meu Deus, onde está o teu poder? Cadê o Deus que ressuscita mortos? Cadê o Deus que cura enfermos, que levanta paralíticos? Cadê? E também questionei: cadê os homens de Deus poderosos? Cadê os ungidos de Deus? Cadê o poder que Deus comissionou a eles? Será que eles só têm poder mesmo para fazer o povo rodar e dar dízimos e ofertas? Veja o que diz aqui em João 20, 24 e 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Naquele momento, o personagem bíblico, o apóstolo Tomé, que virou símbolo mor de incredulidade entre os cristãos, estava fazendo a coisa correta. Por que Newton ele estava fazendo a coisa certa? Por quê? Porque ele estava à procura de evidências. Ele queria a prova científica acerca da ressurreição. Ele queria tocar, ele queria pôr a mão, ele queria pôr o dedo. Por sinal, onde estão os milagres? Segundo registra a Torá e todo o conjunto de livros, Bíblia, então, diz que Deus livrou os hebreus, isto é, o seu povo, da escravidão no Egito. Apesar de, como já disse em vídeos anteriores, não há nenhuma comprovação arqueológica, nem entre os egiptólogos ou nenhum historiador conseguiu realmente agrupar provas para dizer que realmente um dia os hebreus foram escravos no Egito. Entretanto, Deus não livrou o seu mesmo povo do holocausto nazista, onde morreram aproximadamente 6 milhões de judeus. Não é o mesmo Deus? O mesmo povo? Porque livrou lá atrás, como registra a Bíblia, e não livrou depois? Cadê a cura? Cadê os milagres? Onde está Deus que
não se apresenta para ouvir o clamor agonizante de seu povo que pede para que ele acabe com essa epidemia causada pelo coronavírus. A terceira coisa que me fez perder a fé completamente foi a minha convivência entre os evangélicos. Convivendo no meio evangélico, eu aprendi que as pessoas não mudam por dentro, mas apenas por fora. Convivendo neste meio, eu tive o desprazer de conhecer as piores pessoas de minha trajetória neste planeta. Quando você chega na igreja, é criado um cenário cinematográfico, metafórico e falso que tem o objetivo de criar uma imagem surreal de que você chegou no verdadeiro paraíso na Terra. Contudo, quando você vai avançando na fé, se você tiver inteligência, discernimento, raciocínio lógico, você logo compreenderá que você não está no paraíso, mas você está em um verdadeiro covil de serpentes. Mas Newton, você está generalizando. Não, eu não disse que todos lá são maus. Há muitos que estão enganados e até mesmo praticam mal, baseando-se no ensinamento falso dos pastores e achando que estão agradando a Deus. Lembro-me de um homem que migrou do Ceará à Bahia fugindo da seca. E ao chegar aqui, ele foi abordado por crentes pentecostais que o conduziram à igreja e apresentaram aquele lugar a ele como se fosse o local perfeito, harmonioso, o lugar onde ele iria conquistar a sua vitória ou as suas vitórias. Apresentou também Jesus como o único caminho da salvação e da resolução de seus problemas e apresentou o pastor daquela igreja como um homem de confiança que ele deveria confiar, entregando os cuidados de sua vida e de sua família. Aquele trabalhador cearense acreditou no que lhe disseram e começou a entregar o pouco dinheiro que ele tinha, como também entregou a sua vida e a vida da sua família aos cuidados daquele pastor. Mas o que ele recebeu em troca? O que ele recebeu em troca foi descobrir que o pastor ao qual ele havia entregado os seus poucos bens, entregado a sua própria vida, a sua família, aos cuidados daquele pastor, estava se relacionando com sua filha adolescente. E paz, meus senhores, depois ele descobriu que a sua esposa estava tendo um caso com o pastor sempre que ele saía às madrugadas para vender o seu cafezinho nas ruas de Salvador. Sabe o que aconteceu com ele? Ele se entregou às drogas e até pouco tempo fiquei sabendo que ele ainda estava em situação de rua. A mulher, sua filha e seus outros 2 filhos voltaram para o Ceará. E o pastor mudou de cidade e continua pregando a palavra de Deus. O maior problema da igreja é que muitas pessoas com variados problemas se reúnem naquele lugar. É um lugar perigoso, inclusive, como eu já disse em outros vídeos, cheio de psicopatas. E as pessoas ali buscam a resolução de seus problemas. Pessoas que não deram certo na vida buscam a resolução de seus problemas, entregando seus problemas a um ser imaginário. Família, conto com seu like e compartilhamento. Se você quiser ser membro deste canal, clique no botão abaixo do vídeo e saiba as condições. Um forte abraço, tamo junto.